Olá, querida amiga, querido amigo que está estudando a Bíblia. Vamos dar sequência no nosso estudo, hoje no terceiro vídeo da segunda mensagem angélica. Vamos recordar os estudos passados, da segunda mensagem angélica, que foram 2, nos quais nós falamos das 2 quedas de Babilônia do Antigo Testamento. Deus intervindo, Deus combatendo poderes que possuíam doutrinas pagãs, que sempre existiram, desde a queda do homem. E também eles seguiram se infiltrando dentro do cristianismo, que era a igreja pura dos apóstolos, ao longo da história, pelo conhecido ministério da apostasia, ou ministério da iniquidade. Neste episódio nós vamos falar a terceira queda de Babilônia, que não é uma queda de Babilônia literal, como as 2 primeiras, mas é uma queda do movimento babilônico simbólico. Toda essa confusão espiritual e doutrinas pagãs que foram adentrando já no cristianismo, já no Novo Testamento, certo? Vamos começar abrindo nossas Bíblias em Daniel 7:25. Peço que vocês abram, eu estou com a minha Bíblia aqui. Daniel 7:25 nos diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então podemos ver que existe um poder apóstata que mudará os tempos e a lei, como ocorreu na história. Vamos orar então. Maravilhoso Pai que estás no céu, nos ilumina agora, Senhor, para entender esta terceira queda bíblica, Senhor, de Babilônia espiritual do Novo Testamento. Pedimos humildemente, Senhor, por Jesus Salvador. Amém. Então, se você estudar os estudos anteriores de Apocalipse, você vai entender um pouco mais, se aprofundar, e também no estudo de Daniel, você vai se aprofundar um pouco mais nesse ministério de apostasia, nesse conhecido como poder da iniquidade, ministério da iniquidade, poder da apostasia, mistério da iniquidade, da apostasia, enfim. Você entenderá, conhecerá um pouco mais estudando o livro de Daniel. Na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4, nos diz algo muito importante também com relação a esse assunto. Abra sua Bíblia, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Nos diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, já no Novo Testamento, nós podemos confirmar na progressão da história também o poder do mistério da apostasia, da iniquidade. Nestes versos, então, são doutrinas apóstatas já comentadas no estudo passado e escritas na descrição do estudo passado, certo? Que caracterizam esta apostasia que sempre houve e continuou progredindo ao longo da história, certo? Então, vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, um pouquinho mais à frente, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 1, que nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, blasfêmia contra Deus é mentira contra Deus, é dizer aquilo que Deus não disse. Teorias pagãs, teorias apóstatas, que estamos as estudando ao longo da história, certo? É importante observar que Deus fala de besta, que no Apocalipse, besta simboliza um poder, país, reino, certo? E esse mistério
essa apostasia é atribuída sobre as cabeças. Então, nós podemos ver que o povo cristão tradicional da Igreja de Roma, o povo católico, é um povo que clama pelo sangue de Jesus. Então, é um povo sinceramente enganado. Mas no estudo do Apocalipse dos cavalos, nós podemos ver que o cavaleiro deste povo é Jesus. Portanto, por quê? Porque este povo clama pelo sangue de Jesus. Mas também, em contrapartida, Deus tem uma mensagem para todos hoje, para todos nós, né, que aprendemos o cristianismo tradicional e aqueles que ainda estão seguindo essas doutrinas. Deus tem uma mensagem. A Bíblia fala: sai dela, povo meu. Então, Deus entende que estão enganados. A apostasia é atribuída às cabeças, não ao povo. Deus está com eles, os dirigindo, porque eles estão em sua sinceridade, mas no momento que eles entendem a verdade, Deus pede: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai de toda apostasia, certo? Religiosa. Então, Apocalipse 13, 3, de 3 a 4, agora nós estamos já em Apocalipse 13, 1, vamos ler Apocalipse 13, de 3 a 4, que nos diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, nós vamos parar aqui, nós vamos ler só o verso 3, certo? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, podemos seguir no 4. E diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 3 a 4. Mas no episódio de hoje, a terceira ferida mortal de Babilônia, nós podemos entender, a Bíblia nos revela que uma das cabeças da besta sofre um golpe de morte, certo? Apocalipse 13, 3, como lemos agora. Mas, segundo a Bíblia, essa ferida mortal foi curada, certo? Então, nós podemos identificar essa ferida mortal, essa profecia, como tendo sido cumprida em 20 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele invadiu Roma e declarou o fim do domínio político do papado, capturou o Papa Pio VI, certo? E o prendeu. E assim, temporariamente, ele finalizou a supremacia de Roma. Então, esta é a terceira queda de Babilônia. Deus atuando no sentido de combater esses poderes apóstatas, certo? E nós vimos esse cumprimento em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, certo? Aí depois, em sequência da história, essa ferida está sendo curada. Hoje ela não está totalmente curada, ela está sendo curada. E o nosso próximo comentário nós vamos falar será para o futuro. Ele não aconteceu ainda, quando a ferida for então totalmente curada, e depois, mais futuramente ainda, posteriormente ainda, ocorrerá a queda total de Babilônia, a queda total, a destruição total de toda e qualquer confusão espiritual. Todo o poder apóstata será destruído, certo? Então, eu espero que você continue firme, estudando a sua Bíblia, firme em Deus. Eu sei que é uma luta interna quando nós aprendemos coisas erradas. Eu sei tudo que envolve isso, a nossa cultura, o nosso estado emocional, a nossa saúde, toda mudança envolve tudo isso, né? Porque nós somos compostos, influenciados por tudo isso, pelo que aprendemos, pela cultura que vivemos, né? Pelo nosso estado emocional também, pelas nossas condições ambientais. Mas é muito importante que você tenha uma espiritualidade saudável, que você se aprofunde na palavra, que você fortaleça a sua fé e esteja se preparando para ser encontrado fiel quando Jesus voltar, ou caso você descansar, você possa ter sido encontrado em arrependimento. Lembre-se que Deus coloca diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte,
E ele pede, escolha a vida, certo? Então é necessário que nós nos apeguemos dele, nos arrependamos de todos os pecados e também de todo o engano que praticamos e nos preparemos para viver com ele num mundo onde não existirá mais morte, nem pecado e nem dor, certo? O novo céu e a nova terra. Então que Deus te abençoe e até o próximo comentário pela graça de Deus.